Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um da nossa EBD Online, estudando durante todo esse trimestre o livro de Josué, Tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. A primeira lição que nós estudamos na semana passada era uma lição de caráter mais introdutório, a gente viu apenas um conceito geral sobre o livro de Josué, sobre como ele é dividido, sobre qual é o seu valor. E hoje a gente vai estudar mais a fundo de alguns dos assuntos que estudaremos durante todo esse trimestre. E hoje estudaremos sobre o chamado de um líder, o chamado de Josué para esta grande obra. O texto do dia se encontra em Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A síntese da lição fala: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. Então é aquela velha máxima que a gente sempre fala durante nossas reuniões, nossos cultos, Quando Deus chama, ele se responsabiliza. Então Deus chama a Josué, mas também lhe dá a graça necessária para suportar tudo aquilo que ele havia de enfrentar. O texto bíblico se encontra em Deuteronômio, capítulo 34, versículo do 1 até o 9, que diz: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até ao mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que eu jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Mostro-te para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, o servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Betepeor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias de pranto do luto de Moisés se cumpriram. Versículo 9. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhes deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Então aqui o comentarista escolheu esse texto onde fala justamente da passagem de bastão, Moisés agora é levado pelo Senhor, é morto, ali nas campinas, no vale de Moabe, e ali ele é sepultado, onde ninguém jamais descobriu onde foi a sua sepultura, pelo menos até aos dias onde esse livro foi escrito. E agora Josué assume essa posição de liderança, Josué já tinha uma posição de destaque entre o povo de Israel, como nós vemos, durante todo o êxodo, especificamente no livro de Deuteronômio, quando Moisés ordena que os espias vão ali até Jericó, e Josué e Caleb são os únicos que ali veem uma possibilidade da bênção de Deus. Então Josué já era conhecido no meio do povo hebreu, e agora ele assume verdadeiramente a liderança do povo hebreu, e Deus já fala com ele, como nós vemos no princípio, no começo do livro de Josué. Então os líderes escolhidos por Deus também morrem, Então aqui já morre aquela velha máxima que diz que quem tem promessa de Deus não morre, Morre sim, quem morre é quem prometeu, aquele que prometeu esse não morre, mas aqueles que recebem a promessa podem sim morrer sem a promessa ser cumprida, Em nenhum momento a Bíblia narra ou fala que quem tem promessa de Deus não morre. Um exemplo, por exemplo, é Eliseu, Eliseu, a ele foi prometido a porção dobrada do espírito de Elias. Elias havia feito 16 milagres, então se Eliseu recebe a porção dobrada, ele deveria fazer 32 milagres, Porém, todavia, entretanto, quando Eliseu morre, a Bíblia registra somente 31 milagres durante a vida dele. O 32º vai acontecer, ele já depois de morto, quando há uma invasão ali na cidade onde ele foi sepultado, e aí colocam um soldado morto dentro da cova de Eliseu, e aí quando ele toca nos ossos de Eliseu, ele é ressuscitado. Então acontece o 32º milagre, Então ele morreu ainda sem a promessa ser cumprida, Então nós vamos ver nessa lição que Moisés encerra,
sua carreira brilhante como um líder ali da nação hebreia, né? Liberta o povo do Egito, caminha com o povo no deserto, porém ele não consegue entrar na terra prometida, né? Ele contempla com seus olhos, mas não passa até ela, não entra até a terra prometida. Então, começa-se aqui no povo hebreu um novo tempo, né? Um novo ciclo se inicia, né? Nós sabemos que nossa vida é feita de ciclos, quando o ciclo acaba, o outro se inicia, e Moisés aqui, quando ele morre, ele encerra-se um ciclo, o ciclo de peregrinação no deserto, e agora é um tempo novo, um tempo de conquistas para o tempo ali onde Josué assumia. Então, o primeiro tópico fala que é um novo tempo e o primeiro subtópico fala Moisés morreu. Então, Josué por muito tempo serviu a Moisés com dedicação, mas agora o ministério de Moisés havia chegado ao fim. A morte dele significava uma importante mudança na vida de Josué e de todo o povo. Josué, que era um excelente servo, agora ele tem a missão de assumir a liderança e provar-se também um grande líder. Então, o tempo de caminhada pelo deserto, onde o povo recebia o maná diariamente, onde via a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Então, todo esse tempo havia chegado ao final. A partir de agora, era um tempo agora de andar em linha reta, né? Se o povo andava em círculos no meio do deserto, agora ele andaria em linha reta em direção a Canaã, em direção a atravessar o Rio Jordão e entrar na terra prometida. Então, esse é o tempo que Josué precisa assumir a liderança, né? O Senhor fala com Josué, levanta-te agora, né? Em Josué capítulo 1, versículo 2. Então esse era um momento único na vida de Josué, né? Ele era acostumado a servir a Moisés, como eu já falei, mas agora ele recebe uma ordem diretamente do Senhor. Levanta-te, né? Se põe como líder. E a promessa de Deus e a palavra de Deus para Josué é de imediato, né? Levanta-te agora, né? Josué não teve tempo de pedir uma confirmação a Deus, né? Como a gente gosta muito de fazer, né? Deus fala conosco e diz, olha, faz isso na minha obra. Aí a gente fica, será que foi de Deus, né? Será que o profeta realmente foi usado por Deus? Será que não foi da boca dele? Eu vou pedir uma confirmação ao Senhor. Eu não estou dizendo que é errado pedir confirmação ao Senhor de maneira nenhuma. Deus realmente confirma o seu chamado por diversas vezes. O que eu estou dizendo é, quando Deus nos ordena nos colocar de pé, naquele momento assim nós devemos fazer. Se Deus nos ordena, né, fazer a obra dele, nós devemos fazer. Não precisa de uma confirmação. Nós sabemos que precisamos fazer a obra dele e tenho certeza que ele já vem falado, né, há algum tempo atrás. Ele vem confirmando sua missão para nós há muito tempo, né? Então, quando ele diz assim, agora o tempo é esse, não necessita de uma confirmação posterior, pois ele já confirmou muitas vezes antes, né? Então, o comentarista fala que era o Kairos de Deus na vida de Josué. O que é o Kairos? Né? O tempo ideal, né? O tempo de Deus. Nós vivemos no tempo Cronos, né? No tempo cronológico, né? Do grego Cronos, onde nosso tempo é assim, nossos dias são assim, nossos meses, nossos anos são assim. Esse é o nosso tempo. Mas o tempo de Deus, ele não é igual ao nosso tempo. A Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia. Então não tem como a gente definir exatamente como o relógio de Deus funciona. O que a gente sabe é que o relógio dele sempre marca a hora certa. Então no tempo certo, como dizem em Eclesiastes, há um tempo determinado para tudo debaixo dos céus. Então, no tempo correto, no tempo de Deus, ele vai cumprir a sua promessa na nossa vida, ele vai entrar com providência se assim for necessário, ele vai nos dar aquilo que pedimos se assim for da sua vontade, ou ele vai nos chamar para a sua obra se assim for da sua vontade. Tudo isso no tempo dele, no Kairos, no tempo de Deus. Então, era necessário para Josué ter iniciativa, é assim que diz o terceiro subtópico. O terceiro comando de Deus para Josué foi: passa esse Jordão, tu e a todo este povo. Então, além de se levantar, se colocar de pé, Deus já ordena uma missão a Josué. Josué, chega de andar em círculos, chega de andar no deserto. Agora é tempo de passar o Jordão. É interessante que nesse período de tempo, né, o Jordão estava muito cheio, de maneira que transbordava em todas as suas margens. Então, Deus poderia ter dito a Josué: olha, Josué, deixa o povo ainda pranteando um pouco por Moisés, vamos aguardar aí o Jordão secar um pouco e aí a gente passa o Jordão quando ele estiver mais calmo, digamos assim. Mas não, a ordem de Deus foi: levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e este povo. Então, aparentemente não era o tempo correto para se atravessar o Jordão.
Aparentemente, né, o Cronos ali não era a hora melhor, a melhor hora para atravessar o Jordão, mas no tempo de Deus, no Kairos, aquela era a hora marcada por Deus para que todo o povo atravessasse o Jordão. É interessante que aqui ele diz tu e a todo este povo. Na geração anterior, na geração de Moisés, Deus praticamente condenou a todos e disse, olha, todos os que saíram do Egito de 20 anos para cima, nenhum desses entrará na terra prometida. De fato, isso aconteceu, né? Desses que assim o fizeram, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. O restante do povo que entrou na terra prometida, porque entrou mais gente que Josué e Caleb, foram pessoas que tinham abaixo de 20 anos, ou seja, eram crianças, adolescentes quando saíram do Egito, e pessoas que nasceram no deserto, né? Então, todos os que entraram na terra prometida foram forjados no deserto, foram criados no deserto, foram educados em meio ao deserto. Então fica uma lição para nós, se estamos no deserto de Deus, é para que nós sejamos forjados por Ele, ensinados por Ele, educados por Ele, pois deserto é só passagem, é só travessia, nós rumamos rumo à terra prometida, prosseguimos rumo à terra prometida, a Canaã celestial. Então passar o Jordão ali era romper a zona de conforto, né? O povo estava naquele imobilismo, né? Naquela acomodação, tanto tempo rodando no deserto e tudo mais, mas agora não, chega de 10 ciclos, é hora de seguir adiante, seguir em frente, chegou a hora de Josué guiar o povo. Então Deus, quando eu já falei aqui mais cedo, quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Então Deus dá ordem a Josué, sim, mas Deus também dá conselhos valiosíssimos para Josué, para que ele consiga guiar o povo, ser aquele líder que aquele povo necessitava naquele momento. Deus diz, olha, não despreze a ninguém, como eu já falei. Toda aquela geração, naquele exato momento, entrou na terra prometida. É fato que naquela geração tinham pessoas também ruins, pessoas cobiçosas, como Acã, por exemplo, que a gente vai estudar mais à frente, pessoas que eram temerosas, que eram negligentes, enfim, existiam vários tipos de pessoas naquele meio daquela geração. Porém, Deus os prometeu que eles entrariam na terra prometida e Ele assim o fez, né? Não, Josué não poderia desprezar ninguém que ali estava, pois Deus, Ele não olha para o que é aparente, Deus olha para o que está no coração do homem. Deus não olha para o que está aparente, Deus olha para o que está dentro do coração do homem. Por exemplo, e o comentarista nos traz dessa maneira. Quando Deus fala com Moisés e com todo o povo através da sarça ardente, era uma mensagem que Deus queria passar para o povo. A sarça não era uma árvore frondosa que dava frutos, nada disso. Era uma árvore aparentemente pequena que nem servia nem para dar sombra. Então, era uma árvore inútil, digamos assim. Então, quando Deus fala através da sarça que o fogo ardia, mas a sarça não queimava, Ele estava mostrando que mesmo aparentemente sendo algo inútil, Deus também pode usar, pois a obra é dele, o querer é dele e o efetuar também é dele. Então, os homens poderiam até criticar aquela sarça, digamos assim, porém, Deus falou através da sarça. Todo o povo poderia criticar a Josué e dizer que ele não estava à altura, né, do cargo que ele estava ocupando, não ia substituir bem a Moisés, né? Mas a verdade é que Deus havia escolhido a Josué para guiar o seu povo. Então, apesar de um grande líder que Moisés foi, nós, quanto engrenagem na obra de Deus, todos nós somos plenamente substituíveis, né? Nós somos insubstituíveis no sentido de sermos únicos, né? Cada um é único, cada pessoa tem uma impressão digital diferente, tem um DNA diferente, que é completamente diferente de um outro, né? Pode até ser alguns traços parecidos, mas existe uma particularidade que nos diferencia de todos. Então, nesse sentido, nós somos insubstituíveis, digamos assim, somos únicos, né? Uma forma única feita por Deus. Mas quando nós paramos para pensar na engrenagem que somos dentro do corpo de Cristo, todos nós somos substituíveis. Eu posso estar dando aula aqui hoje, amanhã eu posso não dar e outra pessoa vai dar, e pode não, com certeza vai dar aula melhor do que eu, mas isso faz parte de ser igreja, faz parte de ser povo de Deus, né? Então, Moisés foi um grande líder, com certeza, e o próximo tópico, Deus ordena, né? Deus aconselha a Josué não se esquecer do líder que foi Moisés. Porém, ele também era substituível, como nós podemos ver nas Escrituras. Então, como eu disse, Deus aconselha a Josué
a não se esquecer de Moisés. Ele diz: olha, Josué, como eu disse a Moisés, eu digo a você também, como eu fui com Moisés, eu serei com você, fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Então, ele diz: olha, tu lembra tudo que tu aprendeu com Moisés? Põe em prática nesse momento, né? Mas além de falar a Josué nesse momento, ele também falava ao povo de Israel. Como eu disse, o povo de Israel não enterrou a Moisés, não teve aquele velório, aquela cerimônia fúnebre que Moisés verdadeiramente merecia. O povo não chegou nem a ver o corpo de Moisés depois de morto, mas ele acreditou na palavra do Senhor quando Deus diz: Moisés, o meu servo, é morto. Ali era o atestado de óbito de Moisés e que todo o povo hebreu acreditou. Então, naquele momento, quando Deus diz: olha, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Deus também estava falando ao povo hebreu: olha, assim como vocês tinham um líder que era guiado, que era usado por Deus, vocês agora também terão um líder guiado e usado pelo Espírito Santo, e nele, né, está o Espírito da sabedoria, como está escrito lá em Deuteronômio. Outro conselho dado a Deus por Josué é que ele vivesse, pregasse e meditasse nas Escrituras. Todos nós conhecemos o primeiro capítulo de Josué praticamente de cor e salteado, quando ele diz: olha, seja fiel, né? Então, ao determinar que José deveria cumprir toda a lei mosaica sem dela se desviar. Então, viva a Escritura, né? Não somente fale sobre ela, mas viva ela. Cumpra toda a lei que o meu servo Moisés te deu. Mas além disso, Josué, você também deve falar a respeito da lei, deve ensinar a respeito da lei. Então, não bastava só ele viver a lei, ele também teria que pregar a lei assim como Moisés fez, né? Para que todos os outros, todo o povo, conhecesse a lei de Deus e assim também vivesse a lei de Deus na íntegra. Mas além disso, além de viver, além de pregar, ele também precisava meditar nas Escrituras, precisava se preparar. Então ele diz: olha, medita na lei do Senhor de dia e de noite, diuturnamente, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, Deus dá conselhos valiosos para Josué, mas que também servem para nossas vidas, em qualquer área das nossas vidas. Queremos ser bem-sucedidos, que vivamos, que pregamos e que meditemos na lei do Senhor de dia e de noite. Esses três princípios não podem ser negligenciados, pois deles derivariam todo o sucesso da jornada rumo a Canaã e também para nós. Desses três conceitos derivam-se todo o resto da nossa vida, todas as nossas saídas da vida, como diz o sábio Salomão. Então, esse é o chamado de Deus para Josué. Mas além disso, né, Deus também dá outros conselhos, né, dá ainda outras diretrizes para Josué, para que ele viesse a cumprir o chamado de Deus na tua vida. Então, em primeiro lugar, Deus reconhece, né, ou leva Josué a reconhecer que não foi ele que se escolheu, mas na verdade que foi Deus quem escolheu a ele. Deus diz: olha, não tu mandei eu, não foi eu que te ordenei, não foi eu que mandei você ir, então esforça-te, né? Tem de bom ânimo. Então, Deus estava dizendo a Josué: olha, Josué, jamais duvide do seu chamado, jamais duvide de quem que foi que lhe chamou, né? Não pense que foi o pastor, não pense que foi Moisés que lhe chamou para nós, não pense que foi seu pastor, que foi seu líder, que foi, né, seu amigo, porque ele é seu amigo que lhe chamou. Lembre-se, foi Deus que te chamou, foi Deus que te escolheu quando você ainda era um pecador. Então, Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder, né? O líder, muitas vezes, ele sofre um pouco com esse questionamento, né? Ele fica se perguntando: mas será realmente que foi Deus? Eu não sou tão bom, eu não tenho, né, muitas qualidades, né? Eu sei fazer isso aqui, mas é muito pouco perante aquilo que a obra de Deus merece. Mas fato é que Deus ordenou, Deus chamou, e quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Então, em qualquer momento da vida de Josué, quando ele se questionasse sobre o que ele estava fazendo, qual era o seu propósito, ele deveria lembrar do princípio, né? Como a Bíblia diz, trazer a memória daquilo que havia passado, lembrar das obras de Deus e lembrar que no momento que ele foi chamado, Deus disse: não, tu mandei eu, não foi eu que te ordenei, não foi eu que te mandei. Então, a segunda coisa, além dele saber que foi Deus que o chamou, que foi Deus quem o convocou, ele deveria dar o seu melhor. Ele diz: olha, não te mandei eu, então esforça-te, né? Faz aquilo que você pode com suas mãos.
dá o seu máximo, e essa expressão ele repete no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 9. Veja bem, Josué, se ele desse o máximo de si, se ele desse tudo aquilo que ele tinha, se ele se esforçasse ao máximo, ainda assim ele não seria digno daquele cargo. Mas então por que Deus faz isso? Porque quando Deus ordena isso a Josué, que ele desse o máximo, mesmo sabendo que não seria suficiente. Porque quando nós damos o nosso máximo, quando nós nos esforçamos e não temos mais, chegamos ao nosso limite, aí começa a jurisdição de Deus, certo? Nós só podemos ir até, digamos, o mais alto que a gente consiga pular. A gente só consegue pular, 1 metro, né? Esse é o nosso limite. Mas aí quando a gente chega no nosso limite, aí começa a fronteira do céu, começa a jurisdição de Deus. Ele diz, você só pode ir até aqui, então eu te levarei muito mais além do que você consegue ir. Então, para isso, para que comece a obra de Deus em nossa vida, nós devemos dar o nosso melhor, dar o nosso máximo, né? Isso é em todas as áreas da vida, né? Tudo que a gente fizer, devemos fazer com amor, com dedicação e dar o nosso máximo. Como está escrito na Bíblia, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, nos esforcemos ao máximo em tudo quanto formos fazer na obra dele. Mas, além de dar o máximo, Deus também diz, olha, se você assim o fizer, eu prometo a você várias coisas. Entre elas, as mais importantes, 3 coisas Deus promete a Josué. Prosperidade, derrota dos inimigos e a mais importante, a presença de Deus. Deus diz a Josué em Josué 1:3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, esforça-te, tem de bom ânimo, eu te chamei, e aonde você pisar o seu pé, ali será seu, ali eu lhe darei, porque foi assim que eu prometi a Moisés e também prometo a você. Além disso, Deus prometia a derrota dos inimigos. Josué inaugurava agora um tempo de conquistas para Israel. Ele precisava conquistar a terra, vencer inimigos. E Deus promete a ele, olha, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida, né? E além disso tudo, a mais importante, a presença de Deus. Tudo isso que eu falei até agora, toda a prosperidade, as derrotas dos inimigos, nada disso seria importante se Deus não estivesse com Josué. A presença de Deus era algo mais importante, era algo de mais precioso que Josué precisava e que nós também devemos anseiar e necessitar. Deus diz a Josué, não te deixarei, nem te desampararei. Josué capítulo 1, versículo 5, a parte B. Estamos chegando já à conclusão, já ao final dessa lição de hoje, e que fiquemos, que gravemos isso em nossa mente, para dar o nosso máximo, para saber que foi Deus quem nos chamou, e pode ter certeza que se Ele nos chamou, Ele vai nos capacitar, Ele se responsabiliza e mais, Ele promete estar conosco todos os dias da nossa vida. Então o livro de Josué começa com a determinação para que ele assumisse a liderança. Haja vista esse ser o ponto de partida de qualquer empreitada. Se não existisse um líder vocacionado por Deus que possuísse profundo senso de compromisso com o Senhor e a sua palavra, Israel sofreria tremendo revés em sua jornada. Entretanto, estando à frente um homem fiel e corajoso, o povo se encheria de fé e a vitória estaria garantida. Então, que possamos assumir essa posição de liderança, se foi assim que Deus nos chamou. Que possamos assumir a posição pela qual Deus nos chamou. Se Ele te chamou para cantar, se Ele te chamou para pregar, se Ele te chamou para evangelizar, mas mais importante que tudo isso, Ele te chamou para ser filho dele, para ser co-herdeiro com Cristo da herança que Ele nos prometeu. Então, jamais duvide do chamado de Deus na sua vida. Não fique se perguntando, querendo que Deus abra os céus, ou que Deus caia um raio na sua frente para confirmar que foi Deus que lhe chamou. Tenha certeza disso. Ele te chamou e você sabe qual é o propósito que Ele tem na sua vida. Se você ainda não sabe, peça a Ele, que Ele vai te dizer, vai colocar em seu coração uma ardente chama que vai lhe revelar aquilo qual é o propósito dele na sua vida. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Até a próxima semana e que Deus os abençoe. Amém.